Estamos começando a nossa Masterclass de hoje, que é o ponto culminante de uma maratona de lives que nós fizemos nas últimas 2 semanas. Maratona esta, onde eu tive a oportunidade de abordar diversos temas relacionados a desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional e, mais especificamente, questões relacionadas à liderança. Quais seriam os 3 pilares de uma boa liderança? Nós vamos transitar exatamente por isso. O primeiro pilar é o pilar do autoconhecimento. Este pilar, ele é essencial, porque é nesse pilar onde cada um de nós, cada um que é líder, deve refletir quais são os meus valores. Exatamente o que eu falei anteriormente. Para onde eu vou guiar os meus seguidores? Que tipo de inspiração eu vou dar a quem está sob a minha coordenação? Quais são os meus propósitos de vida? O que é que faz eu acordar de manhã e sentir que a minha vida faz um sentido? Qual é a minha missão de vida? O que é que me faz continuar persistindo mesmo diante de adversidades? E a gente só faz isso se tiver um propósito. E é importante, né, para quem é líder, refletir sobre qual é o seu propósito. Além disso, autoconhecimento significa você ter interesses. Quais são os seus interesses? Quais são as coisas que lhe interessam? E, via de regra, os seus interesses provavelmente estão alinhados com os seus valores e com os seus propósitos. E, consequentemente, se você tem consciência dos seus valores, do seu propósito de vida, toda a sua trajetória vai lhe levar a você deixar um legado como líder. E isso pode ser um propósito. Que legado eu vou deixar? Quando eu não estiver mais aqui, como é que as pessoas vão se lembrar de mim? O que é que a minha passagem por aqui deixou como referência que outras pessoas podem pegar o bastão e seguir em frente? Que legado é esse que eu vou deixar? E você refletir sobre isso, você está refletindo sobre o seu autoconhecimento. Além disso, autoconhecimento também sinaliza talentos que você tem, seus pontos fortes, aquilo que você sabe que você faz bem, aquelas coisas que muitas vezes até você acha que já nasceu com ele, coisas inatas, e também coisas que são aprendidas. Autoconhecer é você reconhecer as suas fortalezas, seus pontos fortes, o que é que você é bom, o que é que você faz que lhe dá prazer e você faz bem feito, e às vezes faz até sem muito esforço, porque é um talento que você tem. Às vezes, esse talento é desenvolvido e, às vezes, esse talento é inato. Outra questão que é pertinente ao autoconhecimento é você saber as suas vulnerabilidades. Ou seja, ninguém é só perfeito. Todos nós temos as nossas fragilidades. Todos nós temos as nossas vulnerabilidades, que são aquelas questões que a gente tem que ficar atento para buscar o permanente processo de aprimoramento, para que a gente busque sempre ser não apenas um líder melhor, mas ser também um ser humano melhor. Isso também está relacionado diretamente com o autoconhecimento. E o primeiro degrau, que é esse degrau aqui da base, é o degrau que dá sustentação a todo o trabalho de desenvolvimento de uma equipe. O Patrick Lencioni, ele conceitua que a base de uma equipe de alta performance é exatamente o desenvolvimento da relação de confiança entre os membros de toda a equipe. E essa relação de confiança se estabelece, segundo o autor, de uma forma curiosa. Eu acho esse livro muito instigante, porque o autor traz algumas questões que, de uma certa forma, é fora da caixa. E uma das coisas que o autor defende, que contribui de forma substancial para sedimentar a confiança dentro de uma equipe, é essa equipe ter abertura entre os seus membros de compartilhar não apenas as suas fortalezas, mas também os seus pontos de fragilidade. De haver dentro
dessa equipe um ambiente de confiança tão saudável que uma pessoa que faz parte dessa equipe não tenha inibição de dizer para o outro que não sabe fazer determinado trabalho, porque tem a consciência do que esse que está ouvindo não vai querer se aproveitar disso para lhe passar uma rasteira. Pelo contrário, vai buscar ajudá-lo para que ele consiga ter uma performance melhor. E o grande desafio que o autor traz para o líder, qual é o grande desafio? É que o próprio líder tem que dar o exemplo, ou seja, ele tem também que admitir que ele não é invulnerável, que ele não é só uma fortaleza de coisas positivas, que ele também é vulnerável. E ele ter a coragem de expor também as suas vulnerabilidades, segundo o autor, isso faz com que fortaleça a confiança entre os membros da equipe. E o grande desafio para o líder, além de dar o exemplo, é ele criar um ambiente onde a vulnerabilidade não seja punida, ou seja, que a vulnerabilidade seja um elo de ligação para que a equipe se fortaleça, vendo quais são os pontos fracos e, consequentemente, todos trabalharem em conjunto para fortalecer os pontos que são frágeis. E eu acho interessante, né, esse conceito do autor, porque eu tive refletindo muito sobre esse conceito. E eu abordei até isso numa das lives que eu falei sobre desenvolvimento de equipe. Eu tentei refletir, será que isso realmente faz sentido? E aí eu comecei a rememorar as pessoas às quais eu confio. E não é raro que quando uma pessoa que é amiga minha, e essa pessoa tem a coragem de compartilhar comigo alguma fragilidade dela, consequentemente, ela me dá abertura, eu me sinto também confortável para também compartilhar as minhas vulnerabilidades. E, consequentemente, isso estreita os laços de confiança entre as pessoas. E se nos nossos relacionamentos pessoais isso acontece, o ambiente organizacional também não é diferente. E o autor, ele traz exatamente, né, esses 5 pilares para desenvolver equipes de alta performance como sendo grandes desafios, porque, via de regra, as pessoas no ambiente de trabalho, equipe, elas não querem demonstrar suas vulnerabilidades, querem demonstrar apenas as suas fortalezas, as suas forças. No entanto, o autor estimula que, para desenvolver uma equipe de alta performance, o primeiro pilar é exatamente esse, o pilar da confiança, e que se consolida quando existe um ambiente propício das pessoas confiarem uma nas outras, até para relatar as suas fragilidades, sem temer que isso venha a prejudicá-las. Então, estando atendido esse primeiro pilar de uma equipe de alta performance, que é o pilar da confiança, o autor sinaliza que a equipe já está num nível de amadurecimento que pode partir para o segundo pilar, o segundo degrau da pirâmide, que é o pilar do conflito, administrar conflitos. E o que eu acho também interessante nesse autor é que ele sai do senso comum de como administrar conflitos. Uma das coisas que ele defende, que eu achei muito interessante, é que o conflito não deve ser jogado para debaixo do tapete. O conflito tem que vir à tona. E ele cita uma história, utiliza uma metáfora dos pescadores na Itália, na Sicília, que quando pescavam peixe, trazia o peixe, né, para casa para preparar o jantar, eles colocavam o peixe em cima da mesa e todos que participaram da pescaria ou que ficaram dando suporte ajudavam a descamar o peixe para preparar o prato do jantar. E o autor traz isso como sendo o conflito que precisa ser descamado por todos. Mas para que isso aconteça, é preciso que exista uma relação de confiança entre os membros. Porque ele diz que, numa equipe de alta performance, as pessoas não podem temer em ter opiniões divergentes uma das outras. Pelo contrário, isso é benéfico, porque amplia a visão, amplia a percepção, amplia
as perspectivas de encontrar soluções para determinados tipos de problemas. Porque se as pessoas têm medo de expressar a sua opinião para não contradizer o outro, consequentemente, a equipe pode ter uma performance bastante inferior àquela que, se porventura analisasse todos os argumentos. E o que é interessante, né, na defesa de lidar com conflitos, trazer os conflitos para cima da mesa, é que o autor sinaliza que, depois de debater todos os pontos de vista, e muitas vezes esses conflitos são debatidos de forma acalorada, só que ele chama a atenção que é conflitos de ideias, não conflito de pessoas, e que a maturidade tem que demonstrar que as pessoas estão nesse nível de prontidão para entender a diferença de discordar de ideias e discordar da pessoa. Então, no ambiente empresarial, no ambiente organizacional, as ideias divergentes, elas são saudáveis e os membros, as pessoas que estão na discussão, muitas vezes defendem de forma acalorada os seus pontos de vista. Contudo, essas discussões têm um objetivo em comum, que é solucionar um determinado tipo de problema, que é encontrar a melhor alternativa para determinada situação que está sendo vivida. E aí, o grande desafio que o autor põe, né, para uma equipe de alta performance é que, depois de todas as opiniões serem ouvidas e discutidas, é impossível, muitas vezes, se chegar a um consenso. Muitas vezes, pensar em consenso é uma utopia, porque, muitas vezes, as pessoas têm determinados pontos de vista e, muitas vezes, eles não concordam com o ponto de vista do outro. Mas, numa equipe de alta performance, vejam que interessante, né, o que o autor defende. Numa equipe de alta performance, depois que todas as opiniões são ouvidas e discutidas, e que se chega a uma determinada alternativa de encaminhamento, mesmo aqueles que não concordaram, mesmo aqueles que acreditem que aquela alternativa não seja a melhor, mas se é uma equipe de alta performance, onde existe uma relação de confiança, aqueles que não concordam com o encaminhamento, eles passam a vestir a camisa daquela solução que foi tomada pela maioria, mesmo correndo riscos de que aquela decisão não seja a mais acertada. E no mundo organizacional não é raro que isso aconteça. Muitas vezes se toma uma decisão e só depois é que se chega à conclusão que aquela alternativa não era a melhor. Mas o erro faz parte da natureza humana, faz parte da natureza do mundo organizacional. Então, o grande desafio que o autor coloca para equipes de alta performance é que, mesmo nas situações de conflitos, onde existe divergência de opiniões ou de percepções, mas a partir do momento que se tem que tomar uma decisão, a decisão que vem a ser tomada, todos assumem a decisão. E, consequentemente, assumindo a decisão, passam a vestir a camisa da decisão que foi tomada, seja ela certa ou seja ela errada. Mas todos assumem a decisão que foi tomada. E, nesse caso, qual é o papel do líder numa situação como essa, que nem sempre existe um consenso? O papel do líder é atuar como moderador, ou seja, ele pode também ter até a sua percepção sobre determinada coisa, mas ele tem que ter muito tato, muito cuidado para deixar fluir todas as opiniões, para deixar fluir todos os pontos de vista. E aí, a decisão que vier a ser tomada, ele também veste a camisa, mesmo que em determinado momento ele até tivesse uma percepção diferente, mas ele, como líder, ele tem que dar o exemplo de vestir a camisa, porque eles pretendem contribuir para que a equipe tenha uma alta performance. Até porque, muitas vezes, não se tem a resposta certa para determinado tipo de fenômeno, determinado tipo de processo, determinado tipo de dificuldades. E aí a decisão tem que ser tomada. Mas, a partir do momento que foi tomada, todos encampam a decisão e, consequentemente, o papel do líder como moderador, ele tem que exercitar a arte de procurar a harmoniosa convivência dos contrários. Administrar conflitos é a arte de encontrar uma harmoniosa convivência entre pessoas que pensam diferentes, pessoas que muitas vezes têm ideologia diferente, mas que possam conviver de forma harmoniosa. Então, esse é o segundo degrau
de uma equipe de alta performance, que consiga administrar conflitos de forma harmoniosa. E a partir do momento que o conflito é administrado para se tomar um determinado tipo de direcionamento, todos encampam essa decisão tomada e, consequentemente, parte-se para o terceiro degrau do desenvolvimento de equipes de alta performance, ou o terceiro desafio, como chama o autor, que é o comprometimento. E o comprometimento é exatamente o que eu acabei de dizer. A partir do momento que a decisão foi tomada, todos se comprometem com a decisão, independente do ponto de vista que teve anteriormente. Mas se é esse o caminho, vamos todos juntos. É como um time de futebol. Mesmo que o técnico faça uma substituição que não seja a mais adequada, mas a partir do momento que o jogador entrou em campo, todos vão trabalhar para o mesmo objetivo, que é fazer o gol. Então, a partir do momento que a decisão foi tomada, certa ou errada, todos vão se comprometer na busca do acerto. Se, porventura, chegar à conclusão que aquela decisão não foi a mais adequada, aí sim, busca-se uma nova alternativa, porque na vida a gente não só acerta, a gente também pode errar. E no mundo organizacional também não é diferente. Mas o importante é que toda equipe se comprometa. Toda equipe trabalhe buscando o bem comum. E aí está a chave do papel do líder. Mostrar para a equipe, mostrar para o time que todos têm um objetivo em comum, independente da percepção de cada um, independente da ideologia de cada um, independente do ponto de vista de cada um, mas existe um objetivo maior. E esse objetivo maior é um objetivo coletivo, que visa o bem da coletividade. E o papel do líder nessa questão, ele tem dois papéis. Um é ser exemplo também, se comprometendo, né, com o encaminhamento que foi dado. E outro é demonstrando que existe um objetivo comum que deve ser perseguido. Feito isso, a equipe está num nível de prontidão que pode partir para o quarto degrau de uma equipe de alta performance, que é exatamente o autogerenciamento da própria equipe, que é o sonho de consumo da maioria dos líderes. É ter uma equipe que seja autogerenciável. É que a equipe não dependa dele para funcionar. É que a equipe, mesmo na ausência dele, consiga alcançar os resultados. É que a equipe tenha condições de, se autogerenciando, ver os elos fracos dessa corrente, dessa equipe, e a própria equipe conseguir apontar onde estão as suas fragilidades. E, consequentemente, a própria equipe se gerenciar para que aquele ponto frágil seja resgatado. Ou seja, se um indivíduo da equipe está fugindo do compromisso assumido pela decisão tomada, que a própria equipe aponte isso para essa pessoa e que a resgate para assumir o comprometimento, que foi o acordo feito. Da mesma forma, se um elo dessa equipe não está tendo uma performance adequada, que a própria equipe consiga apontar isso e resgatar essa pessoa para que ela também possa subir no nível de performance para ficar equilibrado com a toda a equipe. E esse próprio indivíduo que, porventura, esteja com um desempenho abaixo da equipe, ele vai se sentir também cobrado por ele mesmo, porque todos estão conseguindo alcançar as metas, todos estão conseguindo estar num determinado nível. E só eu não estou, então eu também começo a me cobrar, né, para poder chegar, né, ao mesmo nível dos demais. Então, esse é o quarto patamar de uma equipe de alta performance, segundo o autor. Então, a equipe chegando nesse nível, né, de se autogerenciar, onde os próprios indivíduos da equipe, um consegue estimular o outro, resgatar o outro, apoiar o outro, ajudar o outro para que ele também tenha uma performance equivalente aos demais, a equipe atinge um patamar onde a equipe chega no topo da pirâmide, que é exatamente o foco em resultados. E aí existe também o desafio que o autor, de forma instigante, traz. Porque, via de regra,
foco em resultados, o que é que vem na cabeça de todo mundo? Vamos alcançar as metas. E eu vou me esforçar para alcançar as minhas metas individuais. E o desafio de uma equipe de alta performance, o desafio de um líder de uma equipe de alta performance é demonstrar que mais importante do que os resultados individuais é o resultado coletivo. Esse é o grande desafio do líder neste item de foco em resultado. É fazer com que a equipe compreenda que não basta só um indivíduo jogar bem, porque só um indivíduo jogar bem, ele pode fazer 2 gols e o time ainda assim perder, porque a defesa pode ter tomado 3. Então, o papel do líder é demonstrar que para que o time ganhe, é preciso que todos, de forma coletiva, trabalhem na mesma direção, na busca do resultado coletivo, e não na busca apenas do resultado individual. Não basta um indivíduo ser um excelente jogador, dar dribles, fazer embaixadinha e o time perder. Então, mais importante do que o talento individual, do que o resultado individual, é o resultado coletivo. E esse é o grande desafio do líder, é mostrar que os resultados coletivos são tão importantes ou mais importantes que os individuais. E outro desafio também para o líder. Com isso, o Lencioni defende que uma equipe que consegue atingir esses 5 patamares é uma equipe de alta performance, e esse também é um grande desafio, tanto para as equipes como para o líder que coordena, que gerencia, que é o inspirador dessa equipe. Seguindo em frente, o terceiro pilar de uma boa liderança, que eu considero, é a capacidade do líder de lidar com pessoas. E quantas vezes eu escuto no mundo organizacional, muitas vezes a empresa é uma empresa de sucesso, o líder é um líder reconhecido como sucesso, mas ele não é raro ouvir: eu tenho muitas dificuldades de lidar com pessoas. O que eu devo fazer para desenvolver essa competência? E aí eu elenco algumas dicas que podem ajudar a quem é líder, a quem quer ser líder, a desenvolver essa competência de lidar com pessoas, até porque a capacidade de liderança não é algo inato, é algo que pode ser aprendido. Pode até ser que algumas pessoas tenham, né, uma predisposição para isso, de forma até inata, genética, mas, na maioria das vezes, isso é uma habilidade que pode ser desenvolvida. E a primeira questão que é essencial para lidar com pessoas é você desenvolver em você a capacidade de respeitar o ser humano. Esse é um pré-requisito para quem é líder, entender que ele está lidando com pessoas, não com objetos, não com animais irracionais, mas com seres humanos que pensam, que têm emoções, que têm sentimentos, que têm projetos, que têm sonhos, que têm limitações, que têm defeitos e que têm aspirações também de ser uma pessoa melhor. Então, estabelecer um respeito com as pessoas, com todos os membros de sua equipe, é o pré-requisito. Uma outra variável importante para se aprender a lidar com pessoas é exatamente o que eu falei anteriormente: estabelecer relações de confiança entre você, líder, e sua equipe. É você ter a capacidade de ouvi-lo. E eu fiz uma live na maratona de lives, eu falei especificamente de alguns desses itens que estão aí escritos. A questão da escutativa, que a escutativa não é só ouvir, é você escutar ativamente o outro. E eu dei uma série de dicas como pôr em prática essa escutativa. É você parar o que está fazendo, escutar o outro, se policiar para que o seu pensamento não divague, não fuja do que o outro está dizendo. É você conseguir captar palavras-chave para, ao você interagir com essa pessoa, você resgate essas palavras para demonstrar que você realmente entendeu o que o outro está dizendo. É se colocar no lugar do outro, ouvindo, até para conseguir captar a dor que ele está sentindo, né? A dor entre aspas. Enfim, é uma estratégia da liderança, né? Que quem tiver curiosidade pode ver as minhas lives anteriores, que está no YouTube e também no Instagram. Então, tem o destrincho que seria a escuta ativa. Uma outra habilidade que
o lidar com pessoas exige é o líder ter a capacidade de dar feedbacks construtivos. Eu também fiz uma live especificamente falando sobre isso. Até dei uma dica da técnica do sanduíche, né, que para se dar um feedback construtivo, você não pode ir, o sanduíche tem a parte de cima do pão, tem o recheio e tem a parte de baixo. Mas para dar um feedback construtivo, você não pode ir logo no recheio, que é exatamente a sua contribuição de aprimoramento. Você tem que começar preparando a pessoa para ouvir o que você precisa dizer. Porque se você for direto no recheio, você corre o risco da pessoa nem mais ele escutar, porque entra no ouvido e sai no outro. Então, você tem que preparar a pessoa para te ouvir. E essa preparação se dá você resgatando qualidades que esse colaborador tem, né? Agora, questões verdadeiras, genuínas, e você resgatando os seus talentos, as suas realizações, os seus pontos fortes, ele começa a mentalizar que você realmente é um líder justo que vê também o que ele tem de positivo e não apenas o que ele precisa de aprimorar. Então, depois que você o sensibiliza para escutá-lo efetivamente, aí você diz realmente o que precisa que ele escute, que é a sua contribuição para o aprimoramento dele. Feito isso, você tem que ser assertivo para dar esse feedback, ou seja, você tem que dizer o que você pensa, o que você está sentindo, mas fazer isso de forma respeitosa, sem ser agressivo, também ouvindo, né, o seu colaborador. E fazendo isso, além de estar respeitando, você está facilitando para que esse momento do feedback seja realmente efetivo, e depois que esse momento terminar, ele realmente ponha em prática as suas contribuições que visam o desenvolvimento dele. E aí é um outro pilar também do feedback construtivo, é que você tenha a intenção realmente de contribuir com o desenvolvimento do outro. Porque se você tem essa intenção, receber um feedback bem intencionado, visando o desenvolvimento, é o maior presente que nós podemos receber. É quando alguém dá um feedback de forma honesta, sincera, sem ser agressivo, mas que visa o nosso crescimento, vise o nosso desenvolvimento. Porque é muito bom a gente receber elogios, mas quando a gente recebe elogios, a gente fica no mesmo patamar que a gente está. No entanto, quando a gente recebe um feedback que pode levar a gente do patamar que a gente está para um patamar superior, porque nos é apontado algo que a gente pode se aprimorar, então isso vai ser um presente, porque vai me possibilitar sair do ponto onde eu estou para um ponto maior, um ponto mais alto. Então, se é um feedback construtivo, né, esse recheio pode ser um presente, né, usando a metáfora do sanduíche, é a parte mais saborosa do sanduíche, né, que está no meio. E a parte de baixo do sanduíche é exatamente o fechamento do feedback. É quando o líder, o gestor, prepara o colaborador, prepara esse momento para que esse momento seja um momento de crescimento e não um momento de desgaste, e não um momento de frustração para o colaborador. E como é que isso é feito? Isso é feito resgatando a autoestima do seu colaborador, dizendo que mesmo ele não tendo feito algo de forma adequada, se for o caso, é você demonstrando que mesmo ele tendo feito algo de forma inadequada, mas que você acredita nele, que ele tem competência, sim, para superar aquela dificuldade ou para superar aquele momento que ele está vivenciando. E, acima de tudo, é você dizer, eu estou junto aqui para te ajudar, eu estou aqui para ajudar no teu crescimento e para te apoiar. E esse é o papel do líder no feedback construtivo. Demonstrar para o seu colaborador que ele não está sozinho, que ele tem alguém a quem ele pode recorrer se necessário for. Então, aí nós temos, né, além da questão do feedback construtivo, a questão da comunicação assertiva, que de forma rápida eu abordei. Também eu tenho uma live no Instagram e no YouTube, falando só sobre comunicação assertiva. E a outra questão extremamente importante para lidar com pessoas é você se conscientizar que você é referência, que você é inspiração para outras pessoas. E aí reflita que tipo de inspiração eu estou sendo. Eu tive vários líderes na minha vida, líderes que me inspiraram, que eu pensava, um dia quando eu crescer, eu quero ser como fulano. Mas também eu tive vários líderes que eu refleti da seguinte forma, um dia quando eu for líder, eu já sei o que eu não devo fazer. Então, que líder você é? Que tipo de inspiração você vai dar? E aí veja a sua responsabilidade, a nossa responsabilidade como líder. As pessoas que são nossos liderados, não raramente
nos tem como referência e tem uma tendência de agir em conformidade com como nós agimos. Então, precisamos todos refletir que tipo de inspiração, que líder inspirador eu estou sendo. E para concluir esse pilar de lidar com pessoas, uma coisa que é fundamental, é talvez a principal missão de todo líder, é formar novos líderes. O verdadeiro líder é aquele que forma novos líderes. E não é raro que líderes que formam líderes são colocados no patamar de maestria, porque eles passam a ser referências para outras pessoas. Então, se você quer lidar com pessoas, coloque na sua cabeça que um dos principais papéis que você tem como líder é desenvolver pessoas, é contribuir para formar novos líderes, é ser mentor de novos líderes. É aquele que qualifica, capacita outras pessoas para ocuparem o seu lugar. Vejam que desafio, né? Preparam outras pessoas para ocupar o seu lugar. Quer seja, né, o seu lugar no ambiente profissional, quer seja o seu lugar no âmbito pessoal. Então, essa é uma das reflexões que eu deixo com vocês, fechando, né, esse tema dos pilares para ser um bom líder. Feita essa introdução na nossa Masterclass, o que seria um líder de alta performance? O que seria, como nós poderíamos descomplicar a liderança? E para abordar esse tema, descomplicando a liderança, eu vou fazer a seguinte pergunta. Você gostaria de ter uma equipe de alta performance alcançando as metas estabelecidas? É até uma resposta óbvia, eu acredito. Eu acredito que todo líder gostaria de ter uma equipe de alta performance alcançando as metas estabelecidas. E aí, eu vou fazer um convite para vocês. Para fazer esse convite, eu vou me apresentar melhor para vocês. Mas eu vou me apresentando alguns depoimentos de empresários, de líderes, de gestores com os quais eu mantive contato ao longo da minha trajetória profissional. Clientes, fornecedores, parceiros, amigos. Eu vou expor para vocês alguns vídeos de algumas dessas pessoas que gentilmente se dispuseram a dar os seus depoimentos. Eu vou começar com o primeiro depoimento do jornalista Wendel Rodrigues, professor, comunicador, um dos melhores instrutores e professores na área de oratória e media training, inclusive, né, tive a oportunidade de fazer curso com ele. Eu vou mostrar para vocês, apresentar um depoimento dado pelo Wendel Rodrigues, jornalista. Vamos lá, vamos ver esse depoimento. Um líder que motiva, existem algumas etapas valiosíssimas. Uma das mais cruciais na minha avaliação é você saber e escolher bem quem ouvir. Será que essa pessoa tem o que ensinar? Será que essa pessoa ela tem conhecimento para partilhar? Será que essa pessoa tem resultados e cases para dividir? Carlos, ele não tem apenas essas 3 características, tem muito mais. Não por acaso, é uma das pessoas que eu mais respeito intelectualmente e, mais do que isso, que eu mais ouço. Sem dúvida alguma, com as orientações dadas, eu consegui me desenvolver enquanto líder e consegui engajar cada vez mais o meu time para que nós conseguíssemos alcançar os resultados que nós estamos alcançando. Eu não tenho dúvida de que Carlos é e será para você um excelente mentor, para você se transformar em um grande líder. Tive a satisfação e a honra de ser aluno do professor Carlos Ernesto no curso de formação de consultores, e com seu conhecimento, experiência e sua serenidade contribuiu exponencialmente com minha formação como gestor, com lições que aplico ainda diariamente na minha profissão. Tenho certeza que seu próximo produto, Descomplicando a Liderança, será um grande sucesso. Grande abraço, professor Carlos. Em 2012, Carlos Ernesto foi quem nos iniciou na ciência do planejamento estratégico. E de lá para cá, a gente continua colhendo os bons frutos desse trabalho. Obrigado, Carlos, por tudo isso. Carlos, bom dia. Quero lhe agradecer por todo o apoio que você tem nos dado durante esses últimos anos no processo de melhoria da nossa gestão, da melhoria do nosso atendimento. Quero lhe parabenizar pelo novo lançamento, pela sua resistência, persistência e, nesse momento, pela sua resiliência. Sucesso nesse novo lançamento.
Um grande abraço para você. Nos últimos anos, pude participar de diversos trabalhos coordenados por Carlos Ernesto, a grande maioria voltado para o desenvolvimento de lideranças. E tanto eu quanto minha equipe podemos atestar a qualidade e a seriedade do trabalho que foi realizado. A contribuição do coach foi no meu autoconhecimento, das minhas habilidades e competências como líder, podendo assim trabalhar com a minha equipe e desenvolvê-la, assim alcançando o resultado da organização. Meu grande amigo Carlos Ernesto, primeiro quero agradecer-lhe pelo período que trabalhamos juntos no Banco do Brasil. Naquela ocasião, você como primeiro gestor e eu analista, e seu estilo de liderança, conhecimento e atitudes fez crescer muito, não só como pessoa, mas profissionalmente também. E quero parabenizá-lo por esse novo produto que você está lançando no mercado, Descomplicando a Liderança. Parabéns, amigo, mais uma vez e sucesso. Boa noite a todos. Tenho o professor Carlos Ernesto como um profissional que sempre está em busca de novos conhecimentos, de novas tecnologias e gosta de socializar esses seus conhecimentos nas redes sociais. Por isso, para ele eu tiro o chapéu. Descomplicando a liderança, que assunto maravilhoso, assunto que eu gosto, que eu curto e fico muito feliz por estar aqui prestigiando não só esse novo produto, mas como meu querido amigo Carlos Ernesto. Um grande abraço da Unicop Faculdades. Carlos Ernesto é um treinador muito competente e eu tive várias oportunidades de atestar isso através das suas palestras e treinamentos. É um profissional com muita experiência e com muito conteúdo para transmitir. Eu queria também realçar o valor desse conhecimento que você tem, porque acima de dinheiro, acima de sucessos, se você não sabe lidar com pessoas, você não vou nem falar que não vai longe, você não anda muito. E esse conhecimento que você traz, essa experiência que você traz em sua carreira, o conhecimento que você tem, é muito rica para mim que está começando. Carlos Ernesto, 10 anos que eu trabalho com ele. Primeiro foi como parceiro, desenvolvemos vários projetos, e depois como cliente. Posso atestar a competência, profissionalismo e a capacidade que ele tem de desenvolver as pessoas para que essas consigam dar o seu melhor. Nota 10. Eu me chamo Elba Dantas, sou formada e qualificada pelo Instituto Carlos Ernesto e posso afirmar que após ter participado deste curso, eu me tornei uma outra profissional. Hoje eu devo meu desempenho totalmente à empresa a qual eu investi e consegui obter êxito na minha qualificação enquanto ser humano, enquanto profissional. Então eu só tenho a agradecer. Com grande satisfação que eu venho aqui lhe mandar essa mensagem, dizer que foi uma oportunidade espetacular compartilhar esses vídeos que você fez descomplicando a liderança. Aquele exemplo que você deu do bambu é o que a gente precisa fazer nos dias de hoje. A gente precisa esticar para não quebrar a nossa equipe. Quanto mais a gente tem essa capacidade de esticar para poder desenvolver a nossa equipe de trabalho. Então, é um prazer compartilhar esse vídeo com vocês. Fala, professor Carlos Ernesto, tudo bem? Passando aqui para falar desse colega e parceiro que tive a felicidade de partilhar alguns projetos que certamente me trouxeram diferenciais e competências. E complicando a liderança, eu tenho confiança que vai ajudar muitas pessoas nesse que eu considero um dos maiores desafios em gestão, que é alcançar resultados por meio das pessoas, construindo relacionamentos sólidos e saudáveis. Felicidades e sucesso no novo projeto, pessoal. Um abraço. Em 2017 tive a oportunidade de participar do curso de liderança coach, o qual tem me ajudado muito, tanto na minha vida profissional como na minha vida pessoal. É um curso de grande aprendizado e abriu minha mente para novos conhecimentos. Olá, me chamo André, sou gerente de RH e tive a oportunidade de estar recebendo a consultoria da Ernesto e Associados, onde realizamos um trabalho que foi de extrema importância para realizarmos a tomada de decisões junto à nossa equipe de colaboradores. Ok, gente. Então, essa breve apresentação de depoimentos eu trouxe porque nem todo mundo que está aqui presente me conhece presencialmente. E eu tive a oportunidade, né, de ter trabalhado com muita gente, com muitos profissionais, e tive a felicidade, né, de ter crescido muito com todas essas experiências que eu vivi. E como muitos no depoimento registraram, eu estou vivenciando um novo momento onde eu estou lançando o meu primeiro produto online.
que é exatamente na área da liderança. Então, esses depoimentos é de quem é o Carlos Ernesto hoje, né, as pessoas que me conheceram, que me conhecem, que fazem parte da minha rotina no meu dia a dia. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho da minha história, porque o Carlos Ernesto hoje, para poder chegar onde ele está, ele teve que viver uma história. E eu começo contando a história da minha infância. E vocês devem estar vendo aí uma imagem de um triciclo, que aqui no Nordeste a gente chama de velocípede. Por que eu coloquei esse velocípede aí para ilustrar esse slide, falando da minha infância? Quando eu estava montando essa apresentação, apareceu esse velocípede e eu me lembrei de algo que aconteceu na minha infância. Eu devia ter 4 a 5 anos. Eu acreditava em Papai Noel, como a maioria das crianças, e o meu grande sonho de criança na infância, com 4, 5 anos, era ganhar do Papai Noel um triciclo. E o interessante, né, quando chegava o Natal, eu tinha a expectativa de ganhar um triciclo, de ganhar um velocípede do Papai Noel. E aí, quando chegava o dia de Natal, eu olhava debaixo da cama, olhava atrás da porta, para ver se o Papai Noel tinha trazido o meu velocípede, e não encontrava. Então, essa história sinaliza que eu sou de origem humilde. Não tive a oportunidade de ganhar um velocípede na infância. No entanto, hoje, quando eu estava montando a apresentação, quando eu estava buscando imagens da infância, apareceu o velocípede. Então, Papai Noel me deu o presente hoje. Depois de muitos anos, apareceu, ganhei o velocípede para ilustrar essa minha apresentação. E isso sinaliza, né, as dificuldades que eu tive desde criança. E me inseri no mundo do trabalho ainda muito jovem, né? Iniciei com 10 anos de idade, ajudando meu pai, que tinha um boteco, e eu e mais, nós éramos 6 irmãos, sendo 4 homens e 2 mulheres. Eu era um dos filhos mais velhos, né, dos homens. Tenho uma irmã mais velha do que eu, mas eu era o filho mais velho dos homens, e ajudava, juntamente com os meus outros irmãos, meu pai no atendimento dos clientes nesse boteco. Então, a minha inserção no mundo do trabalho começou muito cedo, começou com 10 anos de idade. Nesse tempo não existia, né, essa questão do trabalho infantil, né? Mas, enfim, o trabalho formal mesmo, eu comecei aos 14 anos de idade. Eu comecei trabalhando numa empresa como office boy, e era uma empresa grande na minha cidade natal, eu sou de Campina Grande, né? E comecei aos 14 anos, e esse emprego como office boy, eu asseguro com toda a segurança que foi a base de toda a minha trajetória profissional. Sedimentou a base para toda a minha trajetória profissional, porque foi nesse trabalho onde eu aprendi o que era disciplina, onde eu aprendi o que era hierarquia, onde eu aprendi o que era conflitos entre equipes, foi onde eu aprendi o que era fogueira das vaidades. Enfim, foi onde eu recebi as informações básicas de como lidar e de como transitar no mundo empresarial. Foi a maior faculdade que eu tive, muito mais importante do que os cursos de graduação e pós-graduação que eu fiz, porque lá eu adquiri essa base. E trabalhando como office boy durante alguns anos, com 2 ou 3 anos depois, eu fui promovido ao auxiliar administrativo. Aos 17, 18 anos, eu entrei na faculdade, e o meu sonho, na época, era fazer engenharia elétrica, porque na época que era do vestibular, tinha 3 alternativas. Ou você fazia engenharia, ou medicina, ou direito. Eram os cursos mais concorridos que davam ascensão social, poderia dar uma ascensão social. No entanto, como eu trabalhava desde adolescente, desde os 14 anos, eu não podia fazer nenhum desses 3 cursos, porque eram diurnos, e eu precisava trabalhar de dia e só podia estudar à noite. Então, qual foi a alternativa que eu busquei? Como eu tinha pretensões de fazer engenharia elétrica, né, que era uma faculdade reconhecida na minha cidade, eu optei por fazer licenciatura em matemática, porque se aproximava um pouco mais de engenharia elétrica. Fazendo licenciatura em matemática, no futuro poderia fazer engenharia elétrica. Então, fiz licenciatura em matemática. Durante o período que eu estava fazendo licenciatura em matemática, eu comecei a minha trajetória como concurseiro. E um dos primeiros concursos que eu fiz foi para o Banco do Estado da Paraíba. Eu sou aqui da Paraíba, sou paraibano. Na época existia ainda o Banco do Estado, e fui aprovado
na época, em primeiro lugar, inclusive, no concurso que houve, um concurso público para o Banco do Estado. E trabalhei no Banco do Estado durante 5 anos, mais ou menos 5 anos, e em paralelo com o Banco do Estado, como eu tinha terminado o curso de licenciatura em matemática, eu fiz um concurso público e também fui aprovado para ser professor de matemática na rede estadual de ensino. Consegui conviver com as duas trajetórias durante muitos anos, porque eu trabalhava no banco de dia e à noite eu dava aulas. Ensinei matemática por 15 anos na rede estadual de ensino. Hoje, eu não sei resolver mais uma equação de segundo grau, porque a minha trajetória mudou. Na minha trajetória como bancário, eu tinha um sonho. O sonho era trabalhar no Banco do Brasil. Por que eu tinha esse sonho? Porque quando eu era office boy, eu ia no banco fazer pagamentos, né, duplicatas, não existia duplicatas, né, na época, e eu entrava no banco, né, aquela suntuosidade, era o banco maior que tinha, o prédio maior que tinha, bonito na cidade, né, e eu entrava lá, via os funcionários, tudo bem vestidos, né, educados, me atendiam muito bem, e eu adquiri, né, esse sonho. Um dia eu quero trabalhar no Banco do Brasil. Já adulto, já trabalhando no Banco do Estado, continuei sendo concurseiro. Então fiz vários concursos. Fiz concurso para o Banco do Nordeste, fui aprovado. Fiz concurso para a Caixa Econômica Federal, fui aprovado. Fiz concurso para o INSS, fui aprovado. E fiz concurso para o Banco do Brasil e fui aprovado. E aí, claro, né, optei pelo Banco do Brasil, que era o sonho de infância, vamos dizer assim. E trabalhei no Banco do Brasil por 25 anos. Desses 25 anos no Banco do Brasil, 10 anos eu trabalhei na Diretoria de Gestão de Pessoas em Brasília, na direção-geral do banco. E na direção-geral do banco, eu tive a oportunidade de coordenar vários projetos de âmbito nacional. Um dos projetos que eu coordenei, né, eu era vinculado à Diretoria de Gestão de Pessoas, foi o projeto de gestão de carreira dos funcionários do Banco do Brasil, onde esse programa atingia o Brasil de norte a sul e tinha como foco os funcionários que estavam chegando no Banco do Brasil, para que eles se contextualizassem sobre a vida profissional do banco, os horizontes que eles tinham e os percursos que eles poderiam fazer. E esse projeto que eu coordenei durante alguns anos, atingiu, na época, mais de 7.000 funcionários do banco. Foi um produto que eu desenvolvi junto com a equipe que trabalhava comigo, e foi um sucesso, né? Foi referência, inclusive, no país, né? Porque as grandes empresas não tinham um programa de orientação de carreira. Nós conseguimos formar mais de 80 orientadores profissionais para disseminar, né, essa metodologia no país todo. E com base nesse trabalho que eu fiz, né, quando eu estava em Brasília, eu tive a oportunidade, no meu percurso profissional, além de ter concluído o curso de matemática, eu também fiz psicologia. E quando eu fui para Brasília, eu fui trabalhar na Diretoria de Gestão de Pessoas, exatamente porque eu tinha o curso de psicologia e fui trabalhar na área de treinamento e desenvolvimento do banco, na área de recrutamento e seleção, ou seja, na área de desenvolvimento profissional, e também, na época, estava sendo criada a Universidade Corporativa. Então, eu transitei por essas áreas na minha época em Brasília durante esses 10 anos. Depois de 10 anos em Brasília, né, coordenando, né, vários projetos, inclusive esse que eu falei de orientação profissional, que o fato de eu ter feito, né, esse trabalho, isso gerou também insumos para que eu fizesse o meu mestrado em administração, onde a pesquisa de mestrado foi exatamente avaliar os resultados, o impacto que esse programa teve na vida pessoal e profissional dos funcionários do banco. E, em paralelo com essas atividades, né, eu fiz algumas pós-graduação, eu fiz pós-graduação em recursos humanos na USP, ainda quando estava na Paraíba fiz uma especialização em psicanálise, né, logo que terminei o curso de psicologia, e na minha trajetória em Brasília, na direção-geral, eu tive, né, essa oportunidade de me aperfeiçoar ainda mais, porque o banco sempre investiu muito na capacitação, na qualificação de todos os seus profissionais. E, ao longo dessa trajetória, eu tive a oportunidade de manter contato com o que existia de ponta no país, em termos de gestão de pessoas. Mas eu tinha um sonho, eu tive na minha trajetória vários líderes que foram inspiradores. Líderes que eu pensava, um dia, quando eu for um líder, quando eu for um gestor, eu quero ser como fulano. Ou seja, líderes que me deram inspiração. E eu tinha essa aspiração de também me tornar um gestor, embora em Brasília eu já coordenava vários trabalhos, certo? Tive várias equipes, né, trabalhando comigo, coordenei vários projetos, mas tinha essa aspiração de ser gerente do banco na área de gestão de pessoas,
porque era a área que eu estava vinculado. E houve, né, por coincidência, depois de 10 anos em Brasília, o banco expandiu, né, a sua direção geral, descentralizando vários processos e abriu várias filiais, vamos dizer assim, da diretoria de gestão de pessoas em vários estados. E um dos estados que foi contemplado com uma subsede da direção geral foi aqui em João Pessoa, na Paraíba. E eu participei de um concurso interno também, com mais de 200 funcionários que concorreram ao mesmo cargo aqui em João Pessoa, e tive, né, a sorte de ser agraciado em ser contemplado com a escolha, né? E eu voltei para a Paraíba, que também era um sonho que eu tinha, voltar para a Paraíba para poder dar, né, à minha cidade, à minha região, uma contribuição com todo o aprendizado que eu tive na minha história profissional e consegui concretizar esse sonho vindo para a Paraíba como gerente de gestão de pessoas e responsabilidade socioambiental do banco. E exerci esse cargo aqui na Paraíba. Inclusive, teve um depoimento do Antônio Cláudio, que na época trabalhou comigo. Eu tive a oportunidade, né, no exercício dessa função, de colocar em prática todo o meu aprendizado, né, ao longo, né, da minha trajetória, todo, né, o estudo que eu fiz, curso de pós-graduação na área de recursos humanos, mestrado em administração, enfim, mas não só a minha experiência acadêmica, mas também a minha experiência prática. E depois de 2 anos, como gerente, o banco lançou um plano de incentivo à aposentadoria, eu me aposentei, antecipei a minha aposentadoria, na verdade, né, muito jovem ainda, e como eu era muito jovem, tinha muito gás. E aí chegou a hora de realizar outro sonho, de dar uma contrapartida ao meu estado, à minha região, de uma forma mais ampla. Abri uma empresa de consultoria em 2009, que hoje ainda mantenho. Essa empresa é credenciada pelo Sebrae, aqui na Paraíba. Eu sou um dos instrutores credenciados para ministrar cursos na área de liderança coach, aqui na Paraíba. Só tem 2, eu sou um deles. E hoje eu consigo traduzir, transmitir todo esse legado aprendido ao longo dessa trajetória. Mas eu digo para vocês que não foi uma trajetória fácil. Eu tive muitas dificuldades, porque no início, na minha adolescência, ainda jovem, iniciando no trabalho, eu era muito tímido, eu era muito introvertido, eu tinha dificuldades de me relacionar com as pessoas. Mas eu busquei me desenvolver. E essa busca de desenvolvimento me levou a buscar o autoconhecimento, como eu já falei, né, a importância do autoconhecimento. Fiz terapia, porque, como psicólogo, um dos pré-requisitos é que você vivencie, né, o processo terapêutico como cliente. Então, fiz terapia. Depois, eu fiz uma especialização em psicanálise. Um dos pré-requisitos é que você vivenciasse o processo da psicanálise para você poder atender como psicanalista. E iniciei, né, a minha trajetória na área da psicologia em paralelo com o banco, ainda em Campina Grande, quando eu trabalhava no Banco de Campina Grande. Então, tinha consultório, atendia como psicanalista, atuava também no Banco do Brasil. Fechando o meu ciclo no banco, como gerente de gestão de pessoas na Paraíba, onde eu era encarregado de coordenar uma equipe que era responsável pelo gerenciamento de mais de 1.000 pessoas aqui no estado da Paraíba, né? Todos os funcionários do estado da Paraíba era sob nossa responsabilidade. Eu tinha uma equipe, né, que trabalhava comigo, e foi, né, nessa experiência onde eu consegui pôr à prova todo o aprendizado que eu tive, onde eu consegui ver, né, o que é que funciona na teoria e o que é que não funciona, o que é que funciona na teoria e não funciona na prática. Enfim, eu tive a experiência prática como gestor. Hoje, eu atuo ainda como psicólogo, atuo como professor, eu coordeno uma pós-graduação aqui em João Pessoa, na Unip, uma pós-graduação de formação de consultores. Essa pós-graduação existe desde 2011, como eu falei no início, já está na sua 4ª versão. Inclusive, o Endel Rodrigues é professor ainda dessa pós-graduação, na área de oratória e media training. E o coach amigo também é professor dessa pós-graduação na área de finanças, e atuo também como coach, né? Coach de carreira, mentor de carreira, coach executivos. Tenho vários clientes, empresários, executivos, que buscam interagir comigo nessa área de coach. E diante de tudo isso, eu convivo com um cenário, tenho depoimentos de vários empresários, de vários profissionais com os quais, né, transitam comigo nas minhas atuações profissionais. E uma grande queixa que eles têm como líderes é que, não raramente, eles se deparam com a falta de comprometimento, com equipes que são desmotivadas, equipes que têm baixa performance, que não alcançam as metas estabelecidas.
E não raramente os bons talentos migram para outras empresas. E essa é uma dificuldade que muitos líderes têm a oportunidade de compartilhar comigo. E com base nessa realidade, eu optei a pôr em prática uma missão de vida. Ou seja, a minha missão de vida é contribuir com o desenvolvimento das pessoas que estão conectadas comigo, compartilhando todo o aprendizado que tive ao longo de minha trajetória. Em vista de ter isso como uma missão de vida, eu não só leciono, faço treinamento, desenvolvimento de pessoas no âmbito presencial, mas cheguei à conclusão, eu tinha que migrar para o ambiente digital. Eu relutei muito em migrar para o ambiente digital. Por que eu relutei? Porque a minha geração não é a geração digital. Né? Eu me considero, né, um imigrante digital. Eu não sou um nativo digital. Eu até brinco às vezes. Né? Eu não sou nem um imigrante digital. Na verdade, eu sou um dinossauro digital, porque eu tenho muitas dificuldades ainda com essas questões de tecnologia. Não fazia parte, né, do meu cenário de juventude, de infância, como hoje as crianças já nascem com um tablet na mão. Não era a minha realidade. Então, eu relutei muito em migrar para o ambiente digital. Eu tinha até resistências, né? E confesso para quem está aqui me acompanhando que eu tinha uma certa rejeição a essas redes sociais. Tanto é que nem Instagram eu tinha. Eu vim ter Instagram o ano passado. Um sobrinho meu foi quem criou o meu canal no Instagram, porque eu não sabia nem mexer. Não sabia nem a diferença de um story para um feed no Instagram. Nunca tinha feito uma live na minha vida. Então, relutei. Mas eu já tinha tomado consciência, até mesmo antes da pandemia, que era um caminho sem volta, o ambiente digital. Até porque quem não pegasse o bonde da história podia ficar para trás. Só que eu vim empurrando com a barriga porque o trabalho presencial me absorvia plenamente. Né? Meu trabalho como professor, meu trabalho como consultor, meus atendimentos como coach, os cursos de liderança que eu ministrava, e tudo era presencial. Nada eu fazia no digital. Só que com a pandemia, o que é que aconteceu? Aquilo que eu tinha consciência, mas que vinha relutando, aflorou como uma necessidade de fazer do limão da pandemia uma limonada. E o que é que eu fiz? Eu arregacei as mangas e mergulhei numa qualificação permanente, até hoje, até o dia de hoje, para me familiarizar com o ambiente digital. Então, fiz vários cursos e continuo fazendo vários cursos para me familiarizar com redes sociais, com o ambiente digital, enfim, para poder migrar para o ambiente digital de uma forma consistente e com profissionalismo. O investimento que eu fiz para me qualificar para o ambiente digital nesse um ano de pandemia que nós estamos vivenciando foi muito maior do que muitos cursos de pós-graduação. E o investimento de tempo que eu fiz também, dedicando praticamente 24 horas, porque em isolamento social, em distanciamento social, então mergulhei, né, nos estudos do ambiente digital, foi muito mais, a carga horária muito maior também do que vários cursos de pós-graduação. Observei que existia uma demanda reprimida para cursos de qualificação na área de liderança, e que não fosse no ambiente presencial, fosse no ambiente digital. Então, em vista dessa demanda reprimida, e em vista de todo o investimento que eu fiz, eu optei por montar uma metodologia que eu denominei Descomplicando a Liderança, que tem exatamente por objetivo atender a essa demanda reprimida na área de desenvolvimento de líderes, para conseguir ter equipes comprometidas, engajadas e, consequentemente, atingindo resultados estabelecidos. E essa metodologia é totalmente online. E hoje eu estou tendo a felicidade de estar realizando esse sonho de ter o meu primeiro produto online, que vai começar no próximo dia 22 de fevereiro, ao vivo, aulas nas segundas e quintas-feiras, começando no dia 22 e 25 de fevereiro, dia 1, 4, 8 e 11 de março. Então, são 6 aulas distribuídas em 4 módulos, no horário das 19h30 às 22h30, que tem uma carga horária total de 18 horas. É um curso que eu adaptei
de vários outros que eu ministrei, né, do ambiente presencial, estou migrando para um ambiente digital, onde eu fiz diversas adaptações, naturalmente, para contemplar essa nova realidade. E atualizei também muito dos conceitos que eram trabalhados e muitos dos métodos que eram trabalhados no ambiente presencial. Então, estou trazendo para o ambiente digital, dando a oportunidade de pessoas que nem me conhecem, espalhadas por todo o Brasil, de poderem também assimilar e trocar experiências comigo no ambiente digital. E essas aulas estão distribuídas em 4 módulos. O primeiro módulo é exatamente o módulo do autoconhecimento. E o que é que nós vamos vivenciar nesse módulo de autoconhecimento? Terá 2 aulas. Primeiro, você, participante, vai conhecer as suas potencialidades, os seus talentos, os seus interesses, as suas limitações e seus pontos a aprimorar. É tudo aquilo que eu falei no início da nossa Masterclass. Você vai ter a oportunidade de ter uma análise do seu perfil, onde você vai obter um relatório com suas características pessoais, seus pontos fortes, seus pontos a aprimorar, por meio de uma ferramenta que eu já utilizo há anos, é validada e reconhecida com 90% de aprovação por parte dos meus clientes que fazem trabalho de coach comigo, onde, ao se submeter a essa ferramenta, eles têm a oportunidade de ler um relatório minucioso e não raramente eu escuto, né, desses clientes a seguinte afirmativa: eu acho que isso aí é mágico, porque conseguiu me perceber mais do que eu mesmo me percebo. Então, é uma metodologia, é uma ferramenta validada na prática com os meus próprios clientes, que vocês vão ter acesso a essa ferramenta nessa metodologia que eu desenvolvi. O segundo módulo, que também tem 2 aulas, tem como objetivos compartilhar com vocês ferramentas para exercer a liderança de forma eficaz e ferramentas práticas para o exercício da liderança no dia a dia. E você vai ter a oportunidade de exercitar na prática essas ferramentas recebidas. E mais do que isso, você vai obter feedbacks sobre os resultados que você obteve ou não obteve com a utilização dessas ferramentas. Por isso que as aulas são na segunda e na quinta, para dar tempo de você colocar em prática as ferramentas que vão ser disponibilizadas e, consequentemente, ter a possibilidade de ter uma avaliação dos resultados que você obteve e, consequentemente, também receber feedbacks sobre a utilização dessas ferramentas. No módulo de Desenvolvendo Equipes de Alta Performance, que é o módulo 3, está distribuída em uma aula, você vai ter a possibilidade de aprender, e também é uma ferramenta de fazer diagnóstico da sua equipe de trabalho. Ou seja, você vai ter a possibilidade de identificar na sua equipe as dimensões que precisam ser trabalhadas para que ela alcance uma alta performance. Então, você vai ter a possibilidade, fazendo esse diagnóstico, saber aonde você vai focar para desenvolver a sua equipe. E, consequentemente, ter uma equipe engajada e comprometida, que é realmente o sonho de todo líder. E, consequentemente, alcançando as metas estabelecidas. E, por fim, a última aula, que é o módulo 4, você vai elaborar um plano de ação que visa resultados. Ou seja, você vai elaborar um plano de autodesenvolvimento para o seu aprimoramento profissional, mas também para o seu aprimoramento pessoal, onde esse plano de ação tem que estar sintonizado com seus interesses, com seus talentos e, acima de tudo, com seu propósito e sua missão de vida, onde você vai definir objetivos e metas de curto, médio e longo prazo para se tornar um líder de alta performance. Então, esses são os 4 módulos dessa metodologia que eu desenvolvi para atender a essa demanda que existia no mercado de cursos para desenvolver liderança de forma digital, e não no ambiente presencial. Quem se dispuser a adquirir esse curso vai obter alguns bônus. Um dos bônus é acesso a uma comunidade no Facebook que eu vou criar, com conteúdos e tira dúvidas
onde todos os participantes vão poder compartilhar as suas melhores práticas e onde também vão registrar as suas dúvidas. E essas dúvidas poderão ser tiradas pelos próprios participantes, que é uma comunidade formada por empresários, por gestores, por líderes, por executivos. E, consequentemente, terá a minha coordenação, mas o objetivo é a interação entre os participantes, porque uma das grandes dificuldades ou uma das grandes dores, entre aspas, vamos dizer assim, de muitos executivos, empresários, diretores e gestores, é não terem com quem interagir, não terem com quem compartilhar as suas dúvidas, as suas angústias, os seus desafios. E tendo uma comunidade de pessoas que são consideradas seus pares, isso ficará mais fácil, onde você vai fazer parte de um grupo de pessoas que estão no mesmo nível que você se encontra, tendo as mesmas dificuldades e, consequentemente, a troca de experiência vai contribuir para o crescimento mútuo de todos que fizerem parte dessa comunidade. Além disso, como eu falei, você vai ter acesso a uma avaliação do seu perfil comportamental por meio de uma ferramenta validada, e essa ferramenta, consequentemente, vai te dar um relatório onde você vai poder refletir sobre suas características, seus pontos fortes e os pontos que você precisa aprimorar. Além disso, ao longo do curso, eu vou convidar alguns líderes para fazerem masterclasses como essas que eu estou fazendo para você. Não dando aula, mas, na verdade, para interagir com vocês. Ou seja, eu vou trazer líderes que exercem cargos de executivos, cargos de diretoria, cargos de gestão. Vou convidá-los para interagir com vocês. E, consequentemente, eles irão compartilhar a experiência deles com quem estiver fazendo o curso e, consequentemente, nessa interação, tirar dúvidas, relatar experiências. Ou seja, você vai poder ter referências de pessoas que estão no mercado, assim como você, que vai compartilhar as suas experiências, aquilo que deu certo, aquilo que deu errado, os seus projetos, os seus sonhos, as suas dificuldades. Então, eu vou convidar executivos, diretores, empresários para interagir com o grupo de participantes. Além disso, como bônus, os 10 primeiros que comprarem o curso, eu vou dar uma sessão de coach individualizada. Não é coletiva, como muitos cursos na internet oferecem. Vai ser uma sessão de coach individual com 2 horas de duração. Vai ser online para os 10 primeiros que se inscreverem. Ou seja, quando terminar esta masterclass, vocês vão poder entrar no link que foi disponibilizado e fazer a compra aquelas pessoas que tiverem interesse. Os 10 primeiros que comprarem terão essa oportunidade de receber esse bônus. Por que só os 10 primeiros? Porque, como são sessões individualizadas, eu não tenho condições de dar essa consultoria individualizada a muita gente. Então, para fazer um trabalho com qualidade, está limitado aos 10 participantes que primeiro adquirirem o curso. Então, se você tem interesse, não perca a oportunidade. Além de fazer o curso, de você receber esse bônus, de ter 2 horas de coach comigo, onde nós vamos conversar sobre as suas necessidades, sobre a sua realidade e, consequentemente, lhe ajudar no seu processo de crescimento e desenvolvimento como líder de equipe. Qual o valor do investimento? Quanto é que isso vai lhe custar? Antes de falar o valor, eu gostaria de levar vocês a uma reflexão. Quanto é que você pode perder por ano com perdas de bonificações, de comissões, sobre vendas por não alcançar as metas estipuladas? Você imagina quanto você pode perder por ano, ou quanto você pode estar perdendo por ano? Quanto você poderá perder por ano por uma promoção não obtida, por não ter sido promovido, por não ter a performance esperada pelos seus superiores? Quanto vale isso? Você já refletiu quanto você deixou de ganhar? Quanto você pagaria por uma sessão de coach comigo? Porque se for a realidade de São Paulo, Rio, uma sessão de coach é muito mais do que R$500 que eu cobro. Se você considerar 18 horas de trabalho personalizado a R$500, daria R$9.000, né, para você ter 18 horas de coach. Eu tenho aqui, provavelmente, alguns clientes que devem estar comigo, que já fizeram coach comigo e que vivenciaram, né, a minha metodologia de coach, né, 12 sessões de coach. E
Considerando o valor da hora de R$500, 18 horas daria R$9.000 de sessões de coaching. Mas eu preparei uma oferta para vocês, por vocês estarem aqui me acompanhando até essa hora. Que oferta é essa? Estou oferecendo a R$986, podendo ser dividido em 10 parcelas de R$98,60 no cartão. Ou, se você optar para comprar à vista, ou no boleto, que no boleto não pode ser dividido, no boleto bancário, você pode pagar R$830, terá um desconto. Esse é o valor da oferta. Contudo, eu tenho uma boa notícia para quem está comigo até agora, neste momento. Se você aproveitar e comprar esta oferta, você vai pagar apenas R$789 em 10 parcelas de R$78,90. Ou, se optar no cartão, à vista no cartão, ou no boleto bancário, você pagará apenas R$672. Ou seja, você pode pagar R$789 em 10 parcelas, que dá por mês R$78,90. E aí, eu sugiro que você reflita, o que é que significa R$78,90? Se você sair à noite para jantar com outra pessoa, no mínimo, uma pizza que você comprar vai ser R$78,90. E você está fazendo um investimento que pode ser útil para o resto de sua vida, porque você vai adquirir competências para se desenvolver, não apenas como líder, mas também como um ser humano. Então, esta é uma oferta irresistível, mas eu dou uma garantia incondicional de devolução de todo o investimento que você fez. Caso você não se sinta satisfeito, após assistir à primeira aula do primeiro módulo, no dia 22 de fevereiro. Se você achar que não vale a pena permanecer no curso, você pode desistir do curso até o dia 24, que eu lhe devolverei tudo que você pagou, sem lhe perguntar nada. Você simplesmente diz, eu quero desistir, e você receberá todo o seu investimento de volta. Só passar um e-mail que imediatamente, só dependendo das questões da burocracia do sistema, né, da Hotmart, que é a plataforma contratada para o trabalho, você receberá todo o seu investimento de volta, se você não se sentir satisfeito após assistir a primeira aula do primeiro módulo, no dia 22 de fevereiro, e você tem 2 dias ainda para pensar. Até o dia 24 de fevereiro, às 11h59. Se você quiser desistir, é só passar o e-mail e você recebe todo o seu investimento de volta. Diante disso, você tem 3 alternativas depois de tudo isso que eu abordei com você. Você pode continuar fazendo as mesmas coisas que você está fazendo, tentando obter resultados diferentes. Quem sabe um dia você pode alcançar. Pode demorar, mas, quem sabe, poderá obter resultados. Não se sabe quando, mas é uma opção que você tem. Outra opção que você tem é contratar um coach pessoal, como eu falei para você. Aqui na nossa realidade, aqui na Paraíba, você vai pagar muito mais caro. E você tem uma terceira alternativa, que é clicar no botão que está aí abaixo, aparecendo aí, clicar no botão, colocar seus dados, passar o cartão. E você imediatamente recebe o link para iniciar o curso no dia 22 de fevereiro, às 19h30, comigo. Online e ao vivo. Não é um curso gravado. Você vai interagir comigo. Nós vamos trocar experiências juntos. E para mim será uma enorme satisfação ter vocês aqui comigo. E para concluir, registro uma frase que eu cunhei há algum tempo, que diz o seguinte: muitas vezes o sucesso é o resultado de uma sucessão de erros. Erros esses que foram superados porque o indivíduo não desistiu e acreditou que poderia acertar. Esse é um lema também da minha vida. Nós somos humanos e somos passíveis de erros. No entanto, se a gente acreditar, nós vamos persistir e nós vamos acertar. E com esse projeto, eu espero que nós possamos acertar juntos e caminharmos juntos para o nosso crescimento. Crescimento não apenas
no âmbito profissional, mas, acima de tudo, no âmbito pessoal. Será uma enorme satisfação contar com a sua participação no nosso curso, no nosso evento, cujas inscrições já estão abertas, você pode se inscrever, e se porventura você tiver alguma dúvida, queira esclarecer comigo, estou te dando aí os meus canais com os quais você poderá manter contato comigo. Mas antes de concluir essa nossa Masterclass, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos. Primeiro, eu gostaria de agradecer a equipe da Starks Digital, empresa que tem como titular o Daniel Carvalho, que inclusive foi um dos depoentes aí nos vídeos, que é uma empresa encarregada de fazer edição de vídeos e que é uma empresa parceira minha para editar vídeos. A Starks Digital, o Daniel, juntamente com a Carolina, que é a sua gestora, e toda a sua equipe de profissionais, tem feito um trabalho hercúleo para atender às minhas demandas. Basta dizer que ontem eu encaminhei para ele todos esses vídeos para serem editados para a live de hoje, e eles trabalharam durante a noite para poder atender a essa necessidade. Então, Daniel, Carol, de coração, eu agradeço muito pelo apoio que vocês estão dando para o êxito desse nosso projeto. E gostaria de ressaltar, Daniel, você, mais do que um profissional extremamente qualificado, a qualidade do seu trabalho, você é um ser humano ímpar. E, para mim, é uma enorme satisfação poder ter você como parceiro nesse projeto. Gostaria também de registrar meus agradecimentos para a empresa aqui de João Pessoa, que tem como um dos diretores o Fábio Mangueira, que está aqui comigo, inclusive, dando apoio, dando suporte, mas que vem me acompanhando ao longo dessa trajetória, me dando todo o suporte que eu preciso para poder viabilizar toda a tecnologia necessária para poder oferecer esse produto a vocês. E, mais do que isso, a sua agência de publicidade é quem está responsável por todo o marketing digital que está sendo feito. Inclusive, todas as campanhas de Facebook, YouTube, Instagram, está sendo coordenada pela equipe do Fábio, e ele tem sido desdobrado junto com a equipe dele nos últimos dias, trabalhando quase que 24 horas também junto comigo, sábado, domingo e feriados, para poder atender a essa nossa necessidade, a essa nossa demanda. Além disso, eu gostaria também de registrar os meus agradecimentos a todas as pessoas que me apoiam, familiares, pessoas com as quais eu convivo, Amanda, que sempre está me dando apoio durante as minhas lives, incentivando, apoiando, minha irmã Jaidel, que sempre me prestigia assistindo suas lives, me dando feedback, minha irmã Josailda também, que sempre prestigia, a minha filha Carla Poliana, que sempre também me prestigia, enfim, todos aqueles que me apoiam e que estão junto comigo nessa trajetória. Mas eu gostaria de fazer ainda um agradecimento especial a todos os meus amigos, clientes, parceiros, fornecedores que se dispuseram a gravar vídeos dando depoimento sobre quem é o Carlos Ernesto. É uma gratidão que não tem preço, porque é algo que a gente só faz para quem a gente realmente confia. E eu agradeço encarecidamente a todos aqueles que se dispuseram a dar os seus depoimentos, mais de 20 pessoas que se dispuseram a dar os seus depoimentos para me apoiar e me ajudar nesse projeto, para o êxito e para o sucesso desse projeto. Então, gente, é isso que eu tinha para compartilhar com vocês nesta Masterclass. Se alguém quiser fazer contato comigo, eu estou à disposição e será uma enorme satisfação poder contar com a participação de vocês nesse novo empreendimento, nessa nova empreitada que nós iremos construir juntos. Um grande abraço a todos, um bom descanso, fiquem com Deus. Muito agradecido a todos.